Oi, gente nossa! Graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo e bem-vinda mais uma vez a este canal, desse que vos fala, seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. É um prazer estar falando esta palavra tão preciosa, que é a bendita, suave e grandiosa palavra do Altíssimo. Quero agradecer todos os inscritos, todos aqueles que têm me acompanhado, que estão comigo há quase 5 anos. Um abraço para todos vocês. Muito obrigado a todos vocês. E a mensagem que eu tenho para nós é a continuação daquela mensagem que eu preguei sobre oração. Falando sobre oração para que não continuasse, não ficasse muito estendida. Eu então cortei a mensagem, mas hoje eu quero dar continuidade. O título da mensagem que eu tenho é esta. O título é este. Deus não precisa da minha e da sua oração. Essa é a verdade. Talvez você pode até discordar, não concordar, mas este livro é o que está dizendo. A resposta não procede de mim, está dentro desse livro. Porque orar e rezar é tudo a mesma coisa. Porque aqueles que rezam, está falando com quem? Eles acham que eles estão falando diretamente com Deus. Está falando com aquele que tem domínio e poder sobre todas as coisas. Oração do Pai Nosso. E eles oram, rezam. É tudo a mesma coisa, porque reza vem do latim. Porque eles dizem que quando você ora, você está falando com Deus. Mas esse livro não disse isso. Porque Deus não recebe oração humana. Porque Deus é espírito. Jesus foi bem claro quando ele disse que Deus é espírito. E aquele que o busca, busca em espírito. E a mesma palavra disse que nós não sabemos orar. Como você diz que é um orador? Eu sou um verdadeiro adorador, orador, oro a Deus, busco. Mas essa Bíblia diz que não. Porque tudo que eu falo, como eu sempre digo nas minhas mensagens, eu sou realista. Eu falo o que está aqui dentro. Não é minha imaginação, o que eu penso, o que eu acho, o que eu creio. Eu vou de acordo com este livro. Porque o apóstolo Paulo disse: orai sem cessar. Outra parte ele disse: sede perseverante na oração. Mas para quem Paulo estava dizendo isso? Para começar a orar sem cessar, era um costume dos judeus, que eles oravam. Paulo era judeu. Não tinha nada a ver com nós que somos gentios. E Paulo não orava sem cessar. Paulo vivia sempre andando de um lado para o outro, sem parar. Paulo estava preso, outra hora Paulo era solto, ele voltava a pregar. Paulo estava sempre fazendo um discurso, era perseguido. Como Paulo orava sem cessar? A perseverança na oração. O que é perseverança? Você perseverar na oração. Para quem Paulo estava dizendo isso? Porque Pedro, Paulo e os demais eram judeus. E os judeus tinham por costume de orar. Por que eles oravam, irmão Nilson? Porque Deus não estava com eles. Deus estava distante. Com a mesma palavra, diz que Deus não ouve a pecador. Se Deus não ouve a pecador, Israel vivia debaixo do pecado. E por que então eles oravam? Era um hábito, um costume que eles tinham. Mas vamos lá. Eu morava
onde eu morava, tinha uma igreja, a uns 300 metros abaixo da minha casa. E ali tinha, todos os domingos de manhã, descia umas senhoras. Eu levantava de manhã, talvez 5 horas da manhã, para sair com o caminhão para ir trabalhar. E eu via aquela senhora já idosa, descia tudo de preto, com um véu sobre a sua cabeça e ia para a igreja rezar. E elas rezavam talvez até o meio-dia, elas ficavam ali de joelho rezando, 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 rezando. Eu pergunto, para quê e por quê? O que isso significa? Aí volto para as igrejas protestantes. É a mesma coisa. Passam horas e horas, dias e dias. Como eu já preguei, 40 dias. Vamos fazer 1 hora de oração por dia, 40 dias, orando 1 hora por dia. Fazia isso. Quando chegava no fim, alguém tem algum testemunho de alguma bênção, de alguma cura? Ninguém se manifestava. Por quê? Porque Deus não tem que mudar os seus planos através da oração. Porque a verdade é que a maior parte dos crentes ou dos católicos, seja ele quem for, dos religiosos, não sabe o que significa orar. Oração vem de uma ação. Orar significa 3 letras, O-R-A. E as pessoas não sabem o significado dessas palavras. Por isso, esses camaradas que estão na frente, em cima dos púlpitos, planta na mente das pessoas que eles têm que dedicar a Deus. Oração. Mas para quê, pastor? Orar. Para santificar. Santificar o quê? Se o Espírito já está santificado. O Espírito não precisa de se purificar, de santificar, porque o Espírito está pronto. A carne para nada serve. Então, meu irmão, você ora sem saber o significado da oração. Porque a palavra O vem de olhar para dentro de si. A palavra R vem de retirar a impureza que está dentro de você. E a palavra A vem de agradecimento. Nós temos que ser grato a Deus. Sempre. Sempre o que Deus quer de nós é gratidão. Nós temos que ser gratos. Nós não podemos ser ingrato com Deus, mas grato a Deus por tudo, pelo amanhã. Você abriu seus olhos, sua pele, seu braço, seu corpo está bem, você levanta, agradece a Deus. Toma o seu café, sai para o seu trabalho, agradecendo a Deus. Chega tarde, agradece a Deus. Se você tem por hábito de agradecer a Deus pela comida, pela água, por tudo que você faz, a palavra diz em tudo. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Agora vamos lá. Muita gente ora estando dentro do sistema. Quando ele vem para a graça, ele passa a entender que não há mais necessidade dele viver de joelho orando. Que isso não traz, não muda, não significa nada. Mas ele tem dentro de si ainda uma raiz que ele tem que orar, que ele deve orar. Até mesmo alguns irmãos da graça que pregam a graça ainda têm esse hábito de querer orar. Mas a oração não vai mudar os planos de Deus para conosco. Não é porque você está desempregado. Você ora, arruma um emprego, você fala que foi a oração. Eu orei, Deus me abriu a porta do emprego. Você quer comprar um carro, você vai lá no estacionamento, que eu já vi muito esses testemunhos. Compre o seu carro. Eu orei, Deus me deu. Não, Deus não deu. Foi você que pegou o dinheiro, ou a prestação você comprou. Você conseguiu fazer aí uma economia e conseguiu comprar uma casa, um terreno. Não foi a sua oração.
Porque nós, gentil, não precisa de orar, porque está aqui dentro. Atos, capítulo 17, e versículo 25. Deus não carece. Você sabe o que é carece? Deus não carece de nada. Sabe o que é nada? Nada. Deus não é carente de nada. Porque Deus, quando criou o primeiro casal lá no Jardim do Éden, ele não exigiu. O que ele exigiu deles? Nada. Ele podia ter exigido, olha, eu formei vocês para uma só coisa. Vocês vão viver 24 horas orando, cantando, me louvando. Não, Deus não disse nada para ele. Deus só disse, toda árvore comerei, desfruta de tudo aquilo. Só que dessa não tocai. Simplesmente isso. Por que então, irmão Nilson, os judeus oravam? Porque Deus não estava com eles. Deus andava, quando eles saíram do Egito, Deus andava sobre uma nuvem para que o sol escardente, o sol quente do deserto, não viesse a fazer com que aquele mormaço quente queimava aquele povo. Então havia sombra. A noite transformava aquela nuvem numa coluna de fogo para que eles não andassem na escuridão. Mas Deus não estava dentro deles. É como hoje uma mãe que já está grávida dos seus 6 meses, ela fala com seu filho. E seu filho ouve. Ela, quando está falando, talvez você viu uma mãe falando, ela não está falando sozinha. Porque há dentro do seu ventre um ser que está ouvindo. Agora, você ajoelhar, ou de pé, ou sentado, orando, oh Senhor, porque eu preciso, oh Senhor, tal. Quem está te ouvindo? Deus não ouve carne, porque isso procede da carne. O que Jesus foi bem claro. O que Jesus diz no capítulo 6 de Mateus, condorai. O que quer dizer a palavra condo? Não tem data. Condorai, entra no teu aposento e fecha a tua porta. E o que faz? De boca fechada. Somente o teu espírito fala com Deus. Ora secretamente. O que é secretamente? Algo só você e Deus. Agora, o que eu vejo dentro desses movimentos chamados igreja, o que é? Somente uma loucura, um barulho, aquela gritaria, aquela aberração. Tá bem? Um quer gritar mais alto do que o outro, um quer dizer, quer mostrar que tem palavra mais bonita do que o outro. E Jesus foi bem claro, Deus é espírito. E aqueles que aproximam de Deus, é necessário que se aproxima em espírito e em verdade. E é o que eu estou, neste momento, esclarecendo a vocês, que há muitas pessoas que estão na graça, deixaram o sistema religioso, mas ainda têm esse hábito de orar, porque não saiu de dentro dele, como o Egito. Os filhos de Israel estavam no Egito por 430 anos. Quando eles deixaram o Egito permaneceu no coração deles. Qualquer coisa, eles citavam o Egito. Porque lá nós tinha comida, nós tinha cebola, tinha romã, tinha melão, nós tinha carne, nós tinha fartura no Egito. Vamos voltar para o Egito. O Egito ainda permanecia dentro daquele povo. Assim também, há muitas pessoas que estão dentro da graça, mas o sistema religioso ainda continua dentro dele. Ele não deixou aquele hábito. Meu irmão, o que você precisa é ser grato a Deus por tudo. Agradecer a Ele, porque Deus não carece, você não muda. Se você vai passar por uma cirurgia, não adianta você ficar orando, que isso não vai mudar. Você vai passar pela cirurgia, tudo bem. Se você tiver que partir, morrer numa mesa de cirurgia, porque a sua hora é chegada. Porque nada acontece na véspera. É isso que você tem que entender. Como se diz aquele, eu já ouvi algum irmão da graça, que eu não vou citar, bala perdida. Ele diz, não existe bala perdida. Bala certeza.
Ah, irmão, fulano estava passando, veio uma bala perdida, não. A hora dele era chegada, um acidente. Ah, se fulano não tivesse naquele avião, se fulano não tivesse naquele ônibus, não tivesse saído para viajar, não tinha acontecido. Tinha, porque tudo está no plano de Deus. A nossa vida está escrito no dia que nós nascemos, lá no capítulo 14, 5 de Jó. Está tudo já escrito. Não adianta e nem atrasa. Salmo 139, versículo do 12 ao 16, você vai entender que tudo já está dentro do plano de Deus, nada muda. Então não adianta você orar. Então a oração não vai mudar nada. Você vê essas igrejas orando, e o que acontece? Nada. Não acontece nada, nada, nada. Como eu disse, eu tenho milhares e milhares de horas de oração durante 44 anos lá dentro. E o que mudou a minha vida? Nada. Eu tenho, graças a Deus, saúde. Eu tenho uma vida, eu sei que tenho que agradecer, uma vida excelente perante Deus. Agradeço a Deus pela saúde, pela vida que tenho, pela família que tenho e sigo em frente. Então, isso é o que eu estou transmitindo a você. Talvez você possa dizer, mas o irmão Nilson é contra a oração. Eu pergunto, o que ela vai mudar? O que ela vai fazer na sua vida? O que vai transformar? Se você precisa de alguma coisa, você tem que ir atrás. Se você precisa de um emprego, você não tem que dobrar os seus braços, ficar esperando. O emprego, se quiser, vem na minha casa. Você precisa de cesta básica, de comida. Você não vai cruzar o braço e ficar esperando, não. Você tem que sair, abrir a sua boca e pedir. Alguém pode me socorrer? Eu preciso de leite, preciso de arroz, preciso disso. Assim, que não adianta. Nós temos ouvido muito testemunho, mas testemunhos mentirosos, falsos. Porque hoje, através da internet, através do celular, acabou. Porque quando a pessoa está falando, não tem como a pessoa provar. Falar é uma coisa, provar é outra. Então, o que eu vejo hoje, que muita gente está na graça, ainda continua dentro desse sistema, ainda orando. Tem gente que jejua ainda, porque ainda não está liberto totalmente. Eu não oro mais. Eu não tenho mais costume de orar. Desde que eu vim para a graça, eu parei de orar. Eu pergunto, o que a minha vida mudou? Pelo contrário, mudou para o melhor. Hoje mas a minha esposa, nós não oramos mais. Tem esse negócio de pessoas ficar horas e horas. E estão dentro da graça para quê? E o que isso vai mudar? Nós somos gentil. Como eu disse, uma mãe fala com seu filho dentro do ventre. E hoje, nós temos Deus dentro de nós. Primeira carta de Coríntios 3:16. Não sabeis que o Espírito, que Deus habita e mora dentro de vós? Se ele mora dentro de nós, por que nós temos que orar? Se ele já está dentro de nós, por que os discípulos não precisavam, os apóstolos não precisavam de orar? Aonde essa Bíblia diz que Jesus levava os apóstolos para orar? Porque Jesus era o próprio Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20 e 21. Jesus Cristo era o verdadeiro Deus e era a vida eterna. Então, Jesus era Deus. Ele nunca disse para os apóstolos, você tem que orar. Orar por quê? Se Deus estava com ele. Agora, Israel estava distante de Deus. Deus falava por intermédio de profeta. Aí é diferente. Mas hoje Deus habita dentro daquele pela qual nós que estamos da graça, não vivemos mais debaixo de domínio de homem nenhum. Nós não vivemos debaixo de maldição, debaixo de lei, mas vivemos pela graça. Pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Se é um dom de Deus, Deus faz morada dentro de nós. E por isso que não há necessidade, porque o Espírito, 26:41 de Mateus, o Espírito está pronto. Pronto. Ele não carece, não precisa. E Deus não carece do seu dinheiro, não carece do seu jejum, não carece da sua oração, ele não carece de nada. Mas o seu agradecimento, ser grato a Deus, isso agrada a Deus.
porque é isso que nós temos que fazer. Como eu disse no início, orar, você olha para dentro de si. Se você acha que você fez alguma coisa que não agradou, você olha para dentro de si. Pede para Deus retirar aquele mau pensamento que está dentro de você e agradece a Deus por aquele mau pensamento que você está imaginando dentro de você, uma vingança, qualquer coisa. É isso, é uma verdadeira oração que você deve fazer. Mas ficar aí, joelhado, horas, aí dentro do seu quarto, fecha seu quarto e ficar, isso é para o sistema religioso, para os crentes. Mas para nós da graça, nós somos libertos, porque, segundo a carta de Coríntios 3:17, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito há liberdade. Nós somos libertos em Cristo. Meu irmão, eu creio que você entendeu o que eu estou transmitindo, porque essa não é somente a minha ideia, mas vários irmãos da graça, você já ouviu várias mensagens do nosso irmão da graça, que eles explicam que a oração é coisa do sistema, mas nós somos libertos, aqueles que estão em Cristo é nova criatura, nós somos nova criatura em Cristo. Fique com esta mensagem, que a graça continua sendo derramada sobre todas as vossas vidas, graça e paz para todo, até outro dia. Graça e paz. Bye, bye.